Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, outra informação exclusiva. O Galo havia prometido, no auge da crise financeira, com salários atrasados e jogadores indo à justiça, que quitaria todas as questões relacionadas ao passado, com atletas e também com empresários. Com os jogadores a promessa foi cumprida. Salário, direitos de imagem, luvas, FGTS, tudo foi pago. Mas com empresários a coisa é diferente. Existem empresários de jogadores importantes do Galo que seguem sem receber comissões. Com pelo menos 3 empresários de jogadores importantes do Galo com quem conversei, me asseguraram que não receberam qualquer centavo, apesar da promessa feita recentemente pela família Menin. Eu sei de um empresário que recebeu, vou preservar o nome dele, mas outros empresários com quem conversei asseguram que seguem com as pendências. O caso mais antigo envolve o empresário que levou o Hulk para o Atlético, trata-se de Nuno Ferreira. Ele alega que tem, desde 2023, 365 mil reais a receber, dinheiro para um clube como o Atlético, que pode ser tratado como dinheiro de pinga. Bom dia, você também. Aqui em Mendoza, na Argentina, a madrugada foi gelada, frio. Delegação do Atlético chegou aqui já por volta de 9h30, 10 horas da noite, no hotel Sheraton, que fica no centro da cidade. E hoje à tarde o técnico Cuca vai comandar o treino em que ele define o time. Amanhã tem decisão para o Galo, que precisa dar uma resposta positiva na Copa Sul-Americana. Depois daquela derrota no Campeonato Brasileiro em casa para o Grêmio, agora aqui é vida ou morte na competição continental contra o Godoy Cruz. O Galo tem a vantagem mínima, venceu por 2-1 na Arena MRV, pode até empatar amanhã aqui no estádio Feliciano Gambatti, que é o estádio La Bodega, do time da casa. Um estádio mais acanhado, um caldeirão para 20 mil torcedores, e estará lotado nesse duelo de amanhã, 7 horas da noite. Nos jogadores que estão por aqui, as ausências importantes: Lianco, que segue em tratamento de lesão muscular, vai ficar fora das próximas semanas. O Lianco é um problemão para o técnico Cuca, porque, principalmente na bola aérea, é muito bom, um jogador que vem sendo o grande destaque defensivo do Galo e que será ausência mais uma vez. Vai repetir o garoto Ivan Roman ou pode colocar o Vitor Hugo junto com o Alonso na defesa? É uma interrogação. Saravia também segue fora, vinha sendo o lateral direito titular nos últimos jogos, principalmente naqueles duelos contra o Flamengo. Segue lesionado. E aí pode pintar o Gabriel Menino, já que o Natanael não vem tendo boa participação por ali. O Cuca ainda mantém esse jogador no time. São algumas interrogações. A ausência também ao Bernard, que não veio porque teve que fazer um procedimento odontológico, uma cirurgia em Belo Horizonte de última hora, e também não faz parte do elenco para esse jogo. Dudu, que não pode jogar ainda Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana está disponível. O setor ofensivo, o Cuca tem mais opções, mais jogadores para montar a equipe. Portanto, a Itatiaia marcando presença aqui direto de Mendoza, na Argentina, lado a lado com o Galão da Massa, nesse sonho da conquista da Copa Sul-Americana. Um abraço. Chegando aqui Paulo Brax, o Atlético, para esse grande jogo decisivo. Como foi a viagem? Chegaram tranquila aqui para essa partida tão importante? Tranquilo, Cláudio. Estamos prontos para essa decisão de quinta-feira. Essa semana a gente teve algumas movimentações de mercado. Queria que você falasse inicialmente sobre a saída do Igor Rabelo. Foi para o Fluminense, um jogador que teve muito tempo aqui no Galo. Como que aconteceu isso tudo, Paulo? Até bom você perguntar, Cláudio. O Igor é um atleta que tem um contrato encerrando no final do ano. E ele, a partir de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E a partir do momento que a gente decide em conjunto, com muita transparência, com muito respeito ao atleta, que não haveria uma renovação contratual, ele tem todo o direito de ouvir propostas de outros clubes. E te confesso que o Atlético já tinha aceitado uma outra proposta pelo Igor, mas ele não teve interesse em ir. Há cerca de 15, 20 dias apareceu uma nova proposta, dessa vez do Fluminense, e foi uma proposta interessante para o Igor, pelo tempo de contrato e pela questão salarial. O contrato era um contrato melhor para ele e ficamos felizes por isso. E demos o de acordo para essa proposta junto com o próprio Igor, e ele combinou conosco de ficar no banco no jogo do Godoy Cruz e se despediria.
E no jogo do Godoy Cruz a gente teve o infortúnio da lesão do Lianco. E a partir daí, Cláudio, surgiu um questionamento externo e até, de certa forma, pedidos externos de que a gente pudesse desfazer o negócio. A imprensa já estava noticiando, a imprensa hoje descobre tudo com muita velocidade, o que é natural e a gente sabe. E por que a gente não ia desfazer o negócio, Cláudio? Por 3, 4 razões. A primeira, porque a gente tem palavra e a gente tem caráter. E a gente não iria desfazer o que a gente tinha combinado com o Igor e com o Fluminense. Segundo, pelo Igor. O Igor ele merece, por 5, 6 anos, honrando a camisa do Atlético, com muito respeito, com muito profissionalismo. Ele queria ir, ele quer ir, tanto que ele foi, e a gente não iria desfazer disso por conta do Igor. Terceiro, não é a primeira lesão do Lianco, é a segunda. O Lianco é um jogador que joga muito, joga quase todas, se entrega demais, se doa demais, está com a performance lá em cima e até por isso cogitou estar na seleção brasileira, talvez não pela lesão agora está indo, mas ele estaria. E naquela oportunidade, eu lembro bem, foi num treinamento lá na Venezuela, pós-jogo do Caracas, e a gente jogou 4 partidas sem o Lianco, todas fora de casa. Maringá, Caxias, Mirassol e Iquique. O Igor foi um dos substitutos do Lianco. Não foi o único. E a gente tem convicção no nosso elenco e nas opções que nós temos. E, por último, tanto o Ivan Roman quanto o Vitor Hugo gozam da nossa absoluta confiança. E mais do que isso, a gente tem uma comissão técnica comandada pelo Cuca que tem experiência e capacidade para armar a melhor defesa nessa decisão que a gente tem em quinta-feira e na sequência do campeonato. A lesão do Lianco é uma lesão simples. Então a gente está muito tranquilo em relação a essa situação e todo esse barulho externo, que é natural, eu entendo que é normal, é bom a gente colocar ponto final nisso. Então, em relação à situação do Igor, nós fizemos uma homenagem bonita para ele, merecida, em campo, na véspera do jogo do Grêmio, e ele segue o caminho dele feliz, com o Atlético no coração e a gente também com ele no coração. E o Atlético está buscando o zagueiro Juan, que chegou a Belo Horizonte, né? Passou por exames médicos. Atualiza aí o torcedor, porque ele teve uma lesão recente, como que ele está? O Galo está tranquilo com relação a ele? Isso. Uma situação não tem a ver com a outra necessariamente. Tá? O Juan é um atleta que a gente já tinha como aprovado dentro do departamento. Um atleta que surge com uma oportunidade de mercado, porque o São Paulo não faz a compra dele junto ao Sassuolo, por questões internas do São Paulo. E é um jogador que foi submetido a uma artroscopia no dia 8 de julho. Então é um atleta que está em fase final de recuperação. Mas também é uma recuperação que ela é, para nós, curta. Porque a gente está contratando o Juan para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil. Ele é um jogador que hoje ele tem essa limitação de jogar o Campeonato Brasileiro. A gente joga a decisão aqui quinta-feira, ele não poderia jogar também. Então é um atleta que vai nos ajudar muito no Campeonato Brasileiro. A gente está em fase final de assinatura dos contratos de transferência, que é um empréstimo gratuito junto ao Sassuolo, como opção de compra. É um jogador que já está fazendo exames e tratamento para poder voltar o quanto antes. E a gente hoje tem muita segurança em ter na nossa defesa o Lianco, o Alonso, o Ivan Roman, o Vitor Hugo, agora o Juan, e a gente está fazendo a transição de um atleta 2008, que é o nosso melhor defensor da base, que é o Vitão, inclusive com uma renovação contratual já adiantada, que também vai fazer parte desse processo de transição com o profissional. A gente tem hoje 6 zagueiros, teremos 6 zagueiros nessa reta final de segundo semestre. É isso aí, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Atlético aqui no canal Corte do Galo.